Já estamos de volta depois do rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos conversar com o presidente da Associação Comercial, Kennedy Calheiros. Mas antes, eu quero convocar o repórter Fernando Palmeiro, nosso versátil repórter pelas ruas da capital alagoana, ao lado do Francisco Nogueira, para trazer mais informações ao vivo nesta sexta-feira de Consciência Negra, hein, Fernando? Bom dia para você. Bom dia, meu caro Vidal Araújo, um abraço para todos, com o Chico Nogueira também abraçando a nossa equipe, a você que nos assiste, muito obrigado. E a negritude brasileira, a negritude da terra libertária de Zumbi dos Palmares, o nosso carinho todo especial em nome de todos que fazemos a TV Mar e a organização Arnoldo de Melo. Meu amigo Kennedy Calheiros, um abraço para você, boa entrevista daqui a pouco com o Vidal Araújo, que aqui nós estamos com o diretor jurídico da Associação Comercial do Estado de Alagoas, advogado Alessandro Lemos, ele que vai nos falar sobre uma nota técnica emitida pela Secretaria do Trabalho do Governo do Estado de Alagoas, essa nota falando sobre os efeitos da suspensão contratual e a redução de jornada de trabalho e as consequências sobre o 13º salário. Vamos conversar com esse grande colega causídico que nos traz esse norte, essa orientação e análise de todas as consequências da suspensão contratual, redução do salário sobre o 13º salário. Olá, Fernando, satisfação estar aqui com os telespectadores da TV Mar. De fato, essa nota técnica 51520 do Ministério da Economia, ela foi editada agora no último dia 17, justamente por conta da proximidade com a data de vencimento da primeira parcela do 13º salário do dia de hoje, dia 20 de novembro, e que os acordos de suspensão de contrato de trabalho e de redução de jornada trouxeram algumas dúvidas, né? A legislação, a própria edição da medida provisória 936, sucedida pela Lei 14.020, trouxe algumas lacunas relativas à forma de cálculo do 13º e das férias, e essa nota técnica 51520 foi editada pelo Ministério da Economia no intuito de suprimir algumas dessas dúvidas entre empregados e empresas. O que é que vai ser suprimido, o que foi e deverá ser ou não poderá ser, não haver nenhuma supressão de direitos do trabalhador? Fernando, o que foi assim esclarecedor nessa nota técnica, primeiro foi a questão da base de cálculo, né? A base de cálculo, como regra, ela deve ser observada segundo a nota técnica que orienta a fiscalização do trabalho, deve ser observada a remuneração integral. Então, aquela dúvida sobre se deve o empresário, né, a empresa, considerar apenas a parte que coube a ele efetuar o pagamento, retirando o benefício emergencial que foi pago, que era pago pelo governo, está sendo até agora, a Lei 14.020 continua possibilitando ainda os acordos de suspensão e de redução de jornada, essa dúvida, em tese, com a nota técnica, ela é suprimida, porque essa situação fica resolvida com a remuneração integral com base no artigo 7º, inciso 8º da Constituição, é isso que a nota fala. Então, a base de cálculo em si, para 13º salários e férias, a princípio ela deve ser considerada a base integral. O que vai se colocar também em relação ao cálculo é a questão da proporcionalidade. Então, em relação ao 13º salário, o que a nota esclarece é, se a hipótese foi de suspensão contratual, que é uma modalidade em que nem o empregado presta serviços, nem a empresa efetua o pagamento, isso ficou a cargo do governo, no benefício emergencial, deverá se considerar no ano de 2020 1/12 por mês trabalhado, entendido como mês trabalhado, toda parcela igual ou superior a 15 dias. Então, se o empregado trabalhou pelo menos 15 dias naquele mês, aquele mês deve ser computado. Se ele não trabalhou pelo menos 15 dias, esse mês não será considerado. Agora, aproveitando o ensejo, importante orientação que a gente vai passar e informação é com relação ao benefício, o afastamento, a suspensão contratual daqueles que têm acima de 60 anos, que estão na fase de risco aí. Qual a análise que o nobre advogado faz? Pois é, houve uma grande discussão, né, ao longo de desde a edição da medida provisória 936, quanto à situação das pessoas na faixa de risco. O fato é, a medida provisória e a lei trouxeram as pessoas no grupo de risco, a exemplo dos idosos, gestantes e outros, que eles de fato tinham que ficar afastados do seu trabalho. A dúvida que fica deve para esses também
o questionamento, na verdade, né? A medida provisória ela foi clara de que se aplicaria, inclusive para esses, a questão do pagamento, parte pelo empregador, parte pelo governo. Mas, no final das contas, apesar de apenas haver essa previsão de prioridade de afastamento para as pessoas do grupo de risco, no restante dos ditames da Lei 14.020 foi-se aplicada a legislação indistintamente, seja para as pessoas no grupo de risco, seja para os demais empregados. Então se aplica tanto para as pessoas do grupo de risco como aquelas fora do grupo de risco, as previsões de suspensão e redução de jornada. A gente agradece melhoradamente esses esclarecimentos para você, trabalhadora, trabalhador, lembrando aqui, Getúlio Vargas, trabalhadores do Brasil, nesse dia aí da consciência negra. O nosso abraço também a todos os trabalhadores e trabalhadoras negras em Alagoas e por todo o Brasil. Você nos assiste sempre pelo aplicativo TV Mar, na palma da sua mão, no seu telefone ou pela Gazeta Web. Quase mais de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Ardon de Melo, canal 525, NET, claro, dentro do TV Mar News, com Viderlan Araújo. Obrigado, Fernando Palmeira. Tá aí, o que pode, o que não pode e as regras muito bem mostradas aí nesta reportagem ao vivo do nosso Fernando Palmeira. Eu tenho o prazer de receber agora aqui no estúdio o presidente da Associação Comercial, Kennedy Calheiros, até porque a Associação Comercial lançou uma carta de compromisso para que os candidatos que disputam a Prefeitura Municipal de Maceió assumam com o futuro também da nossa capital. E nós vamos saber os detalhes e o motivo desse pedido com o presidente da Associação Comercial, Kennedy Calheiros, que já marca a presença aqui no estúdio. Kennedy, muito obrigado, inclusive, por ter atendido a solicitação da nossa produção. Que carta de compromissos vocês criaram como representantes da Associação Comercial e do empresariado aqui em Maceió para apresentar para os prefeitos, para os candidatos à Prefeitura de Maceió? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia a todos que assistem à TV Mar. É uma carta da associação, uma entidade que tem 154 anos. Depois do governo do Estado da Santa Casa de Misericórdia, a entidade mais antiga do Estado, ela pertence ao setor empresarial como um todo, setor produtivo. Podem participar dela lá indústria, comércio, turismo, profissional liberal. Então, com certeza é a casa aqui. Nós temos as melhores cabeças de quem vê e quer uma Maceió para o futuro, tá certo? E é uma das coisas que a gente mais trata nela, que seja criada a Secretaria do Futuro. Agora, hoje nós estamos acompanhando e baseado no perfil do eleitor maceioense, que o eleitor já tem mudado o seu comportamento e espera exatamente essas mudanças. A associação comercial e o setor produtivo, naturalmente, precisa também trabalhar esse aspecto de expectativa, de perspectiva, por mudanças em vários aspectos e setores aqui da nossa capital, Kennedy? Exato, Derlan. Todos nós esperamos e vamos cobrar, não só esperamos, vamos cobrar do próximo prefeito. O compromisso dele entender que ele assumiu, é uma opção. Nós temos hoje 2 candidatos, né, depois do primeiro turno, que eles foram para lá, se candidataram com a opção de não de fazer política, e sim de administrar Maceió. Maceió é uma cidade sem planejamento, é uma cidade onde você tem problema, eu estava assistindo a entrevista da vereadora Olívia Tenório, muitas coisas bem colocadas. Derlan, vou dar só um número do que é não planejar Maceió. Maceió só cresce para a parte alta da cidade. A única avenida programada e planejada de Maceió foi feita em 1943. Tem 77 anos. E foi feita pelo americano para poder você chegar naquela época no aeroporto de Maceió, na época da Segunda Guerra Mundial. O resto, você pega uma via expressa, foi planejado aquilo? Não. Esgotada, leva nada a lugar nenhum. Precisa ser toda estudada. Você tem problema na saúde, você tem problema na educação, você tem esse problema da mobilidade urbana, você tem o planejamento urbano, a inserção urbana é um planejamento que você tem que fazer, porque é a primeira forma que o cidadão tem de ele ser respeitado como cidadão, ele vê numa cidade determinada. Você tem problema de creche, você tem problema de empreendedorismo, você tem todos os problemas hoje no crescimento de uma cidade desorganizada. E também, uma das coisas que ele tem que colocar, no dia 30, acabou política. O novo prefeito será o responsável por resolver
todos esses problemas, que é isso que a população espera. Agora, você citou exatamente a Avenida Fernandes Lima e o setor produtivo, acredito que ali é o espelho, é o retrato do quanto foi agredido o setor produtivo aqui de Maceió com a quantidade de galpões, de lojas fechadas naquela região. Isso também traz uma certa preocupação para vocês da Associação Comercial, esse aspecto da quantidade de lojas fechadas, de um ano muito difícil também, que foi esse ano em que muitos empresários precisaram fechar suas portas por causa dessas questões do novo coronavírus. Qual é o posicionamento da Associação Comercial em termos de propostas nessa lista de compromissos para o novo prefeito colocar em prática e tentar levantar esses números, Kennedy? Eu dou muita palestra pelo estado de Alagoas e fora do estado. A primeira coisa que ele tem que colocar, e para a população entender, que o setor público, ele não fabrica dinheiro. Quem fabrica dinheiro nasce privado. A gente recolhe os tributos para o setor público produzir. Vamos um exemplo de um planejamento da Fernandes Lima. Foi feito com urgência a faixa azul, muito bem feita. Você não podia pegar as pessoas que moram no Estácio Gomes e chega aqui ao centro da cidade com 2 horas de trânsito, 18 quilômetros. Isso não existe. Uma média de velocidade de 9 quilômetros, onde você a pé, você faz 7 quilômetros. Fizeram a faixa azul. Com isso, você impede o crescimento dos galpões, porque o motorista tem medo de levar a multa, tem a velocidade dos ônibus, isso tudo. Foi feito isso. Chegou agora de você planejar como fazer ele para a faixa esquerda e fazer baias centrais. É só ir em Recife, quer analisar isso? Vai na Vida Caxangá. Precisa ser reformulado, vai dar mais velocidade. Quem tiver que entrar numa loja ou entrar numa rua direita não está preocupado com multa, não vai estar preocupado com nada. Ou seja, você faz uma coisa na urgência e depois tem que fazer o planejamento que o futuro precisa para adaptar agora à modernidade. É muito simples, isso já tem que ser feito. Então, você vai ter que atrair indústrias, você vai ter que atrair comércio, centro de distribuição, tá certo? Fora o turismo que você tem que trazer geração de renda, geração de riqueza, atrair empresas grandes, empresas pequenas, os shopping centers. Sim. Tem sempre a loja âncora e depois você tem os quiosques, tem tudo. Você vai gravitar, você não pode ter só o pequeno negócio, nem também só o grande negócio. Você tem que fazer tudo equilibrado. Uma carta de compromissos que a Associação Comercial preparou e dentro dessas propostas, o que é que vocês esperam nas questões relacionadas a imposto também para o setor produtivo, Kennedy? Isso também está na pauta, vocês precisam de alternativas para poder melhorar as condições relacionadas para os empresários? Darlan, sempre isso é uma coisa muito nervosa. A Prefeitura de Maceió ela tem pouca margem de arrecadação. Ela tem que estar trabalho para e passo com o governo do Estado, porque a grande arrecadação é do ICMS. A Prefeitura é ISS, que é o serviço, sim, e as taxas municipais e taxas de serviço. A capacidade arrecadatória das prefeituras são muito pequenas. Então, você tem que trazer essas empresas, esses impostos. Você tem que fazer as concorrências serem equilibradas com os outros estados da federação, através de você fazer incentivos fiscais, fazer, que eu vi aí os candidatos já colocando, principalmente em especial, sobre um polo industrial realmente que você pode fazer ali no entorno do Benedito Bentes, porque o resto já está muito ocupado, para atrair empresas. Como é que nós podemos atrair novos hotéis? Como é que nós podemos atrair o turismo de negócios para cá? Tá certo? Como é que nós podemos trazer mais hotéis para Maceió? Chega uma hora que você não aumenta mais, você tem que ir melhorando. Como é que você pode fazer um centro tecnológico? Eu, como na época presidente do Sebrae, eu fui lá no Porto Digital do Recife, fiquei maravilhado, porque já está sendo feito ali desde o governo anterior, estadual, ali em Jaraguá, o polo tecnológico, mas que você pode ramificar toda aquela área. Você tem que estudar a Maceió inteira. Você tem que dizer, o que é que eu quero, Maceió? Eu tive um professor chamado professor Hélio Jaguaribe, era um pernambucano, professor na ONU, professor do Banco Mundial, e ele não conversava nada, o que era ou 20 ou 40 anos na frente. Porque o que a gente começa a fazer hoje, ele só consegue ficar pronto lá na frente. Então, precisamos atrair muito negócios para Alagoas, negócios como um todo. Inclusive, a palavra negócio ela é muito interessante. Ela vem de nego ao ócio.
lógico, eu começo a fazer negócio, eu trabalho, eu produzo. Então temos que atrair toda a atividade econômica. Precisamos gerar essa empregabilidade, precisamos tirar Alagoas e Maceió em particular da miserabilidade. Precisamos crescer, nós precisamos ter um futuro, precisamos dizer a essa população que nasceu em 2010, 2000 e no ano 2000, que hoje tem 20 anos, e as que vão nascer, Maceió é bom. Maceió nós queremos e Maceió tem futuro. E isso nós vamos cobrar em todas as áreas. Educação, saúde, planejamento, principalmente. Vamos ser veementes com o próximo prefeito. Presidente da Associação Comercial, Kennedy Calheiros, concedendo entrevista para nós aqui. Presidente, outro aspecto muito importante, a localização da Associação Comercial é no histórico bairro de Jaraguá. Isso também é uma questão que deveria ser retomada, o comércio ali em Jaraguá, para facilitar as questões de economia, principalmente aqui no município de Maceió, que hoje é praticamente um bairro que funciona meio expediente. Tem outros 2 turnos que poderiam ser colocados aí em atividade constante? Sempre é isso que nós precisamos olhar a cidade. O Jaraguá virou um bairro de transição entre a Ponta Verde, o centro da cidade, e quem hoje sobe para a parte alta da cidade. Eu sobe aqui pela praia, eu sobe por lá. Nós temos que levar porque é um bairro, hoje, como você diz, e não é só um horário, não. Metade de Jaraguá está fechada. Precisamos incentivar. Precisamos ver de que forma mantemos o patrimônio histórico, mas também podemos criar construções de escritórios modernos. Nós podemos fazer a partir da Avenida Celso Piatti, que é onde fica o centro de convenções, como você fazer uma coisa que eu sou contrário, mas nesse momento, pela falta de dinheiro, tem que se procurar o adensamento urbano muito bem planejado para que você... Porque no adensamento urbano, qual é o problema? Você já tem saneamento básico, você já tem vias de escoamento, você já tem área de saúde, você tem... colégios, tem um colégio ali na Saia Albuquerque, não, na Barão Jaraguá, que às vezes não tem aluno. Nós temos o Mercado de Jaraguá, que hoje é um centro, na verdade, gastronômico, tá certo? E você tem que fazer, porque perto das moradias, Viderlan, aonde o cidadão mora, ele tem que estar perto de casa com a mercearia, ele tem que ter a padaria, ele tem que ter o colégio para os filhos, ele tem que ter a segurança pública, ele tem que ter a saúde. Por exemplo, uma das coisas que a gente defende na saúde é que todas e qualquer escolas que venham a surgir, vamos fazer postos de saúde dentro da escola, para fazer a saúde bucal, tá certo? Botar a cadeira de dentista, porque a criança já precisa ter. A gente que é mais velho, a gente sabe quantas pessoas são banguelas. Vamos para o termo correto, que não se tinha tratamento bucal, não se tinha sequer ensinar essas pessoas a tratar a sua higiene bucal. Então, ter tratamento bucal, o PSF, ele pode surgir dentro das escolas. O PSF, que é um programa de saúde da família, ele foi idealizado na Inglaterra. Nós copiamos, o Brasil copiou um plano exitoso lá. Você, Viderlan, no seu bairro, é matriculado naquele posto de saúde, de atendimento, como se diz na saúde, preventivo. Então, por que não faz isso dentro das escolas também? Se reserva uma área e aquele aluno e a família daquele aluno é tratado prioritariamente dentro daquela escola, tá certo? Então, toda essa cobrança, que é o que a gente pede, a gente não pode deixar a Maceió desleixada como está até hoje. Maceió, estou com 59 anos. Eu, quando eu estudei, era moleque em Maceió, nós tínhamos 300 mil habitantes, nós temos 1.100.000 e ninguém planejou. Se corre para consertar, infelizmente, a porcaria que não fizeram e tinham a obrigação de fazer. Porque essa é uma coisa que a gente precisa ficar claro. Você se candidata a prefeito. Lembre-se que essa é sua obrigação, senhor prefeito, quando assumir. É resolver o problema da cidade, senão não se candidate. Porque nós vamos cobrar. Porque aqui eu fui criado pelos meus pais. Aqui eu criei meus filhos. E os meus filhos já estão em idade de ter os filhos dele, que não serão meus netos. E eu quero que eles tenham uma cidade que eles se orgulhem de dizer: eu moro numa boa cidade. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você, Viderlan. E eu fico feliz, inclusive, fazendo um comentário da Olívia, que ela está aqui esteve. Nós precisamos das pessoas e eu queria que essa menina continuasse vibrante a vida inteira como ela ficou. E que todos que vão para lá vão com sangue nos olhos. Vocês é que estão se dispondo, vereadores e prefeitos, a resolver o problema da cidade. Então, tenham sangue dos olhos, tenham um desejo, tenham aquela vontade de resolver, porque vocês se candidataram para isto.
Então vocês têm a obrigação de resolver o problema desses 1.100.000 habitantes que nós temos em Maceió. Conversamos com Kennedy Calheiros, presidente da Associação Comercial. Nós vamos agora a um rápido intervalo, no qual agradecemos a presença dele aqui no estúdio. Vamos a um rápido intervalo. No último bloco do TV Mar News, vamos voltar com as últimas informações. Voltamos já.